Aqui, pessoal, temos 3 cabos ali que estão chegando no transformador, 3 fios entrando no transformador, uma linha de média tensão de 13.800 volts. Mas, se nós repararmos bem, temos 4 fios saindo do transformador. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas temos 4 fios saindo do transformador. E é isso que nós vamos aprender hoje. Porque temos 3 cabos chegando no transformador e 4 saindo, né? Vamos falar sobre o condutor neutro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde desvendamos mistérios do mundo elétrico. Hoje vamos explorar um tema fundamental para qualquer entusiasta ou profissional das instalações elétricas: o condutor neutro. Então prepare-se para essa jornada nesse pulsante coração da eletricidade. Vocês já se perguntaram de onde surge o misterioso condutor neutro? Pois é, meus amigos, esta é a questão crucial que nós vamos explorar hoje. Entender o surgimento do condutor neutro não é apenas um exercício técnico, é um mergulho que difere o profissional do amador. Antes de prosseguirmos, é importante ressaltarmos a relevância do condutor neutro. Vamos ao básico para quem está chegando agora. Bem, o condutor neutro, ele é a referência do condutor fase. Como assim? Bem, quando você coloca lá um equipamento em uma determinada tomada ali para ele funcionar, ao surgimento da corrente elétrica através do condutor fase. Essa corrente elétrica vai passar pelo equipamento e vai retornar pelo condutor neutro, ou seja, ele é a referência do condutor fase. Aqui está o pulo do gato. O conhecimento sobre o condutor neutro não é apenas uma vantagem técnica, ele é uma das chaves para você dominar as instalações elétricas. Então venham comigo e vamos entender um pouco mais sobre o seu surgimento. Pessoal, como já vimos, o condutor neutro, ele é a referência do condutor fase. É com ele que conseguimos circuitos monofásicos, 127 volts e 220 volts. Pessoal, existem regiões do nosso país onde a tensão 220 volts ela é monofásica. Como vimos no início do nosso vídeo, no transformador chega a 3 condutores, mas saem 4 condutores. Este quarto é o condutor neutro. Então já entendemos que o condutor neutro ele surge no secundário do transformador. Então vamos entender um pouco mais como isso funciona. Aqui nós temos a representação de um exemplo de ligação de um transformador. No nosso transformador exemplo, a tensão que chega nele é uma tensão de 13.800 volts, uma tensão muito comum aí nas redes de distribuição. Então temos 3 condutores fase, né, que podemos observar aqui, ó, que entram, né, no transformador. Esta ligação aqui, pessoal, é conhecida como a ligação triângulo, pois temos 3 bobinas que são interligadas entre si, formando uma espécie de triângulo, pessoal. Por isso o nome de ligação triângulo. Esta é a ligação do primário do nosso transformador. Mas nós precisamos reduzir essa tensão de 13.800 volts. Nós reduzimos para níveis comuns de 220 volts. E para isso há o secundário do transformador, que é esta segunda figura aqui, pessoal. Aqui temos novamente 3 bobinas. Agora o que muda do primário para o secundário é apenas a forma com que essas bobinas estão ligadas. Nessa ligação é formada uma espécie de estrela de 3 pontas, pessoal. Esta ligação é conhecida como ligação estrela, o secundário do transformador. Nós podemos reparar aqui, pessoal, que estão interligadas nas pontas dessas bobinas os condutores que saem do transformador. 3 condutores aqui que eu coloquei na cor preta para diferenciar e um no meio aqui na cor azul para diferenciar também. Pessoal, na ligação triângulo, que é esta primeira ligação aqui, nós não temos um ponto em comum onde as 3 bobinas estão ligadas entre si, né? Aqui nós temos a ligação de 2 bobinas, aqui nessa outra ponta e nessa última ponta aqui de cima também. Já na ligação estrela nós temos esse ponto em comum aqui. Essas fases elas estão defasadas entre si em 120 graus. E esse ponto então aqui do centro há uma neutralidade nele. Então quando nós conectamos um condutor aqui, nós conseguimos o condutor neutro, pessoal. É aqui que surge então o famoso e misterioso condutor neutro. Pessoal, não tem segredo. Nesse ponto aqui onde acontece uma neutralidade, vamos dizer assim, ao surgimento do condutor neutro. Quando o circuito é totalmente equilibrado, aqui a tensão é nula. Circuito totalmente equilibrado na prática é difícil de acontecer. Mas aqui então surge o famoso
neutro. Já que nós estamos falando aqui sobre o secundário do transformador, nós conseguimos retirar uma dúvida também, o que é tensão de linha e o que é tensão de fase. Essa dúvida que é muito comum entre os eletricistas. Não tem segredo, pessoal. Vamos aqui revelar o que é tensão de linha e o que é tensão de fase de uma maneira bem simples. Acompanhem comigo. Pessoal, temos aqui, por exemplo, essas duas fases aqui saindo dessas duas bobinas aqui. Quando nós colocarmos aqui um aparelho, um voltímetro, um alicate amperímetro, seja o que for, vai medir a tensão, né? Nós conseguimos medir aqui a diferença de potencial entre esses dois condutores. Vamos supor que essa diferença de potencial seja 220 volts. Então, quando nós medimos a tensão entre dois condutores fases, nós temos a tensão de linha. E a tensão de fase? A tensão de fase segue o mesmo raciocínio, pessoal. Se nós colocarmos a ponta de prova do nosso voltímetro em uma fase aqui e no condutor neutro, nós temos a diferença de potencial, que é conhecida como tensão de fase. Nós vamos conseguir medir a tensão aqui de fase. Tensão de linha é quando nós medimos a diferença de potencial entre duas fases aqui. E a tensão de fase é entre fase e neutro. Pronto, pessoal, não tem segredo. Nós descobrimos nessa aula o surgimento do famoso neutro. E pode surgir também uma dúvida muito comum. Por que o neutro não é gerado lá junto com as fases, lá nas fontes geradores de eletricidade? No nosso país, por exemplo, as maiores geradores de eletricidade são as hidrelétricas. E após a eletricidade ser gerada, elas são transportadas nas redes de transmissão por circuitos trifásicos. São 3 cabos apenas. Por que o neutro não vem junto ali com as fases? Pessoal, por questões técnicas e por questões também econômicas. Imagine mais um condutor seguindo ali toda a linha de transmissão. E também o condutor neutro não teria muita função ali na transmissão. E com a possibilidade de gerarmos o neutro no transformador próximo ali já das residências, dos centros consumidores, há uma economia muito grande. Espero que tenha ficado claro para você onde surge o condutor neutro. Se resta ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Sugestões para novos vídeos, deixem aqui também nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, já curte, inscreva-se para receber mais dicas, mais conteúdo sobre eletricidade, sobre as instalações elétricas. Então, espero vocês no próximo vídeo.